Oi, aqui é o Tourcast. Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Surpreendam. Começa agora Tourcast. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast. Esse podcast chega a você como um oferecimento da agência Infinity e Red Cars Turismo. E hoje a gente tem uma participação especial da Serra Sul Ecoturismo, que é uma agência de turismo que tem aqui em Santa Catarina. E é justamente com ele, que é ele que me recebeu aqui hoje, que é o Zé Marcos, a gente vai falar um pouco de um destino que nem todos os ouvintes de podcast conhecem. Então, se prepara que hoje a gente vai falar do destino Urubici. Meu nome é Samir e é só ver que eu sou do Sul. Você sabia que a Infinity e Red Cars têm as melhores soluções de viagens e turismo de negócios para sua empresa? Nos consulte contato@infinity.tour.br. Além disso, somos referência em ecoturismo, amigão. Pois é, se você gosta de fazer trilhas, gosta de fazer um esporte ao ar livre, acompanhe nosso site www.infinity.tour.br. Você também pode nos acompanhar através da nossa página no Facebook, Infinity Soluções em Turismo. Passa lá, dá uma curtida na página, acompanhe os nossos posts, comente, interaja. Você também pode nos acompanhar no Instagram, em Turismo Infinity, tudo junto. Dá uma olhada nas fotografias que a gente está colocando lá. Ou também pode nos acompanhar através do Twitter, @Infinity Turismo. Você precisa de vans na cidade de São Paulo? Conte com a Red Cars. Temos frota própria para sua necessidade de logística na capital paulista. Acesse locaçãodevans.redcars.com.br, faça seu orçamento e se surpreenda com os nossos serviços. E aí, amigão, você gosta do Tourcast? Nos mande um comentário na página despachados.com.br/podcast/Tourcast. Deixe seu comentário, seu ponto de vista, dica ou sugestão de pauta. Pois é, você pode fazer sugestão de pauta aqui pra gente. Você gosta de mandar um e-mail? Então, anota aí, tourcast@infinity.tour.br, ou você também pode deixar o seu comentário lá no iTunes. Nos ajude a divulgar o Tourcast, o seu podcast de turismo. Bem-vindos ao Tourcast, turismo e diversão ao alcance do seu player. Zé Marcos. Zé, isso, mais fácil. Pode, fica à vontade, é mais fácil. E não esquece. Se apresenta aí e me diz o que você faz aqui em Urubici. Então, Samir, é um prazer aí estar falando contigo, cara. Muito legal eu ter recebido você. A gente fez uma bela de uma caminhada hoje, né? O tempo ajudou, então acho que é muito pé quente. Então, foi bem bacana. Então, nós temos uma agência receptiva local aqui na cidade de Urubici, na Serra Catarinense. E a nossa especialidade é o ecoturismo, assim. Então, a gente focou nesse nicho de mercado, né? Então, a região, a gente vai falar sobre isso, tem potencial enorme de turismo de natureza, então a gente trabalha com isso, né? Fazemos os tours aqui, lógico, que para visitar a cidade, as cidades do entorno, como São Joaquim, Bom Jardim da Serra, que tem a Serra do Rio do Rastro, Urupema, mas o foco é Urubici com suas belezas naturais, né? Então, trabalhamos com caminhadas de montanha, que a gente classifica como caminhadas de montanhas, e roteiros de cicloturismo também, né? Então, esse é o nosso papel, que somos guias da região, né? Temos uma série de guias também que prestam serviço pra gente, então nós somos um facilitador, né? As pessoas nos procuram e nós vamos fazer o possível para que a pessoa tenha o melhor proveito possível da
da região. Maravilha. Vamos começar então a falar um pouquinho de história, né? E a gente vai entrar um pouco na história de Urubici, mas o que eu lembro um pouco de história de Santa Catarina, se eu não vou falhar muito, né, com os meus professores de história, o Brasil teve uma época que a gente tinha as capitanias hereditárias, né? E a região de Santa Catarina, ele pertencia a uma capitania específica que durante muito tempo ficou subordinada à capitania de São Paulo. E aí na história você tem toda a população do sul, né? Se eu não me engano, se a Revolução tivesse dado certo, até a região de Laguna, que faz parte ainda do litoral catarinense, seria um outro país, que era o Rio Grande, mas aí aconteceu um monte de percalços na história que isso não funcionou direito. Mas toda essa região do sul sempre foi muito conhecida pela sua produção de carne, né? Pela sua agropecuária, pelos tropeiros, as pessoas que levavam muito gado que saía dessa região aqui justamente para a região de São Paulo. E o desenvolvimento de Santa Catarina, ele tem muito essa ligação com a agropecuária ainda, né? Sem dúvida, né? Principalmente a nossa região, né? A Serra aqui produz uma região importante, produtora de gado, de corte, de leite também, mas acho que de corte sobressai. E é isso que você falou, a nossa história se difunde, então, com a história de São Paulo, por exemplo, né? Que quem desbravou essa região foram os bandeirantes paulistas, né? Então, toda essa nossa região da Serra, Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, pertenciam a Lages, né? Lages já foi o maior município em extensão territorial do Brasil. E o município nasceu através desse ciclo do tropeirismo, né? Então, se criou um caminho chamado Caminho das Tropas, que vinha de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, e Lages virou um ponto estratégico de parada. Havia na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, um local que a coroa portuguesa cobrava os impostos das tropas. Ali, então, todos que atravessavam o Rio Pelotas tinham que pagar impostos para a coroa portuguesa. Ali se criou, nessa região, uma vila, né, com entrepostos, com mercados, com a estrutura de um início de uma cidade, e assim nasceu Lages, né? Então, toda essa região aqui se forjou dessa forma, através desse ciclo do tropeirismo. E depois foram enviados os bandeirantes paulistas para desbravar a região e formar a póvoa da cidade, né? Então, ali nasceu Lages há cerca de 270 anos, né? Então, e depois esses pequenos municípios foram se desmembrando, né? No final de 1800, São Joaquim, depois Bom Retiro, Urubici é mais recente, né? Virou município em 1957, pertencia a São Joaquim. Então, assim, foram se desmembrando e formando seus pequenos municípios daqui da região. Mas a nossa atividade principal sempre começou com o ciclo da pecuária, né? Então, e depois outros ciclos que a gente vai falar mais à frente. Maravilha. E aí tem uma coisa interessante, que o desenvolvimento muito das cidades aqui do sul, ela se dá também com a chegada da imigração, né? Muitos italianos, muitos alemães que chegaram nessa região, tanto que você pega algumas cidades aqui, tem cidadezinhas pequenininhas que falam alemão, né? Nas casas as crianças começaram falando italiano, isso é muito comum aqui no sul, né? Isso, bastante comum. Ainda tem regiões como o Vale Europeu, na região de Blumenau, Pomerode, o alemão é disciplina escolar, né? Então, com os seus dialetos, enfim. Aqui em Urubici, então a gente teve na região, na Serra, essa colonização com os bandeirantes paulistas, então vem com uma coisa muito do português, mas depois, né, na metade do século passado, vieram esses imigrantes. Então, aqui a gente tem uma mistura com o italiano, o alemão, o português e o leto, né, da Letônia, do leste europeu. Então, são poucas cidades no Brasil que tem esse tipo de colonização também. Então, eles vieram em outro momento, né, é um ciclo mais recente de imigração, talvez fugindo da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E chegaram na região sul, no litoral sul de Santa Catarina, e foram subindo essas encostas da serra, e as famílias foram se instalando aqui, e estão até hoje. Então tem bairros aqui da cidade que foram... cada região tem um tipo de colonização, assim, isso é bem visível, né? Então é mais recente, mas também vem com essa questão do europeu, né, que chegou aqui e foi desbravando e aqui se estabelecendo. E agora vamos falar de geografia, né? A gente tava falando de Urubici, estamos falando de Serra Catarinense. Vamos lembrar que quando a gente fala de Santa Catarina, ele tem muito potencial turístico, o estado no geral, né? Desde o litoral, que eu acho que é o que é mais conhecido, né? De Florianópolis, por exemplo, todo o litoral catarinense, ele se vende muito, até por causa de muitos esportes conhecidos nessa região e de várias revelações de pessoas que praticam esportes nessa região. Mas a Serra Catarinense, às vezes, alguns lugares me parece que são mais conhecidos, né? Por exemplo, São Joaquim, a gente tava falando de São Joaquim outra hora, é impressionante como ela cresceu em torno de ter essa fama de ser, como cidade, uma cidade das mais frias, ou a cidade mais fria do país, né? E você tem outras aí, eu lembro que recentemente, acho que faz mais ou menos um ano, ou menos que isso, surgiu uma grande reportagem na TV Globo, que falava do Vale Europeu, né? Falava do número de pessoas que têm empregabilidade, o estudo, a qualidade de vida, né? Mas outras cidades não pegaram, que na minha opinião, me parece ter tanto desenvolvimento, elas não caíram no gosto da mídia. Urubici é uma delas, né? Vamos falar de geografia. Onde é que fica localizado a cidade de Urubici? Então, Urubici
fica na região da Serra Catarinense, né, no Planalto Catarinense, é uma região central do estado, então a gente está muito próximo do litoral, né, na verdade, a gente está a 170 quilômetros de Florianópolis, 110 quilômetros de Lages, que é a cidade polo aqui da nossa região, é na região central do estado, mas é bem nessa divisa entre a planície litorânea com o Planalto, né, esse chama o Planalto Catarinense, então o Urubici está bem no início desse Planalto em relação ao litoral, né, então a gente temos algumas distâncias aqui, por exemplo, ficamos a 450 quilômetros de Porto Alegre e 780 quilômetros de São Paulo, então talvez a forma mais certa, mais rápida de vir seria de avião até Florianópolis, de Florianópolis para cá, de um deslocamento de carro, né, então é isso aí, estamos nessa região bem central do estado. Quando o turista começa a visualizar isso que a gente quer mostrar, que é um destino diferente para se conhecer no sul do país, para ele vir para Urubici, como é que tá a infraestrutura de hospedagem da cidade? Como é que vocês estão nesse sentido? Então, Samir, eu acho que, lógico, Lages é a cidade maior, né, que tem mais estrutura, com certeza, mas em relação às cidades turísticas, com certeza Urubici é a cidade que mais tem estrutura para receber esse turista, né, essa estrutura hoteleira, de restaurantes, de agências, de guias, de atrativos para se visitar, né, então hoje a cidade conta com são 90 pousadas, né, de todos os segmentos, desde a econômica, do hostel, do camping, espaço para motorhome, das pousadas, digamos, mais com uma proposta mais requintada, né, mais luxuosa, proposta para casais, com chalés, hidromassagem, uma lareira. Então, assim, a gente fala que tem para todos os gostos e bolsos, né? Então, desde da hospedagem mais simples até a mais sofisticada. É isso que é legal, porque o turista, quando ele vem em casal, por exemplo, que a gente viu, né, é diferente. Quando eu viajo sozinho, muitas vezes você fica em hostel, você mal vai usar a infraestrutura da hospedagem, mas quando você vem em casal, não necessariamente você usa a hospedagem também como parte da experiência de você viajar para um lugar diferente. E eu acho que isso que é legal, né? Você consegue atender camping, por exemplo, é mais complicado você ficar em camping quando você tá a menos 1, menos 2 graus, né? Tá bem equipado. Então, se a pessoa tem interesse em acampar, né, até para economizar, ou então porque ela tem esse perfil de camping mesmo, tem um monte de estruturas que a gente viu aqui, e eu acho que isso que é legal, porque quando você procura um camping, não é só um lugar descampado, mas tem muitos lugares que você já deixa tudo preparado, você tem um ponto de elétrica, você consegue montar sua barraca, tem um banheiro, você pode lavar as mãos, tem uma fonte de água, isso que é uma coisa legal, né? Alguns campos oferecem café da manhã, por exemplo, né? Então estão anexados a pousadas que tem na área mais rural do município, então é isso aí, eu acho que tem para todos os gostos e bolsos, né? A gente fez a caminhada, hoje tínhamos um casal que estava numa pousada que a gente considera de um padrão bem alto, assim, então, mas também passa um dia fora passeando, como você falou, então é aquela coisa, depende muito do perfil, de quem busca, se quer mais conforto, ou se quer uma boa cama, um bom chuveiro, né, um bom banho, um bom café da manhã, então tem pra tudo, porque a maioria passa o dia realmente, como você falou, fora, passeando, e né, então quer chegar na pousada e ter esse conforto, então é pra todos os perfis, sem dúvida. Agora que a gente fala de passeios, vamos falar dos atrativos que a gente recomenda para que o turista venha conhecer Urubici. Eu vou pegar uma ponta de falar daquilo que eu vejo com um cartão postal. Às vezes, cara, é engraçado que eu via muito aquela foto da Pedra Furada em várias feiras que eu já fui em São Paulo, que vendia o estado de Santa Catarina, ou então encontros, né, de turismo, ou mesmo quando a gente vê em propagandas institucionais do governo. Agora o governo não tá mais fazendo tanta propaganda como devia, né? Mas quando ele tava fazendo muito essa propaganda, a foto da Pedra Furada, e ficava sempre na dúvida. E não é que a Pedra Furada fica aqui. Então, um dos atrativos que a gente pode falar inicialmente é do Morro da Igreja, e de lá você consegue avistar a Pedra Furada. Sem dúvida. É o nosso cartão postal, né, digamos. E vale ressaltar que essa região do Morro da Igreja, da Pedra Furada, pertence a um parque nacional, né? Então, o nosso turismo, o principal atrativo está dentro de um parque nacional, que tem o nome de São Joaquim, Parque Nacional de São Joaquim. Ele não tem nada a ver hoje com a cidade de São Joaquim, mas tem esse nome em homenagem ao engenheiro agrônomo que sugeriu a criação desse parque. Ele era natural de São Joaquim, e quando ele foi criado, boa parte de Urubici e Bom Jardim da Serra, que hoje compreendem o parque, pertenciam a São Joaquim. Depois eles se desmembraram, viraram municípios, mas o nome do parque ficou como São Joaquim. Então, o Morro da Igreja está dentro de um parque nacional, né? É o lugar que tem a altitude mais alta aqui da nossa região, que chega a 1.822 metros de altitude, e de lá você tem a vista dessa importante formação rochosa, que é a Pedra Furada, que é única, assim, é muito, muito interessante, né? E também, por curiosidade, Samir, lá no Morro da Igreja foi registrada a temperatura mais baixa
da história do Brasil, né? Acho que vale ressaltar que o frio é um dos nossos atrativos, sem dúvida. No termômetro, menos 17,8 marcados. E na sensação térmica, menos 40, por conta da ação da umidade e do vento. É uma região que venta muito, lá em cima é muito aberto, né? Muito alto e aberto, então chegou a esses absurdos de menos 40, né? Não faz tanto tempo assim, porque o registro é de 1996. 96, né? Perfeito, isso aí, recente. Então, isso desde que começaram as marcações, né? Que eles botaram a estação meteorológica lá em cima, enfim. Então, com certeza já aconteceu de ter mais baixo que isso, né? Então, caramba, eu não consigo imaginar num país tropical menos então. 17 graus no termômetro. 17,8. Mas aí fica uma coisa, a gente tava até conversando sobre isso, São Joaquim sempre eu vejo lá, né? Mesmo em São Paulo, cara, é engraçado. Quando o pessoal começa a falar do frio, né? Aí começa, a frente fria que veio do sul, não sei o que lá, e aí sempre tem lá o repórter fazendo a mesma reportagem sobre São Joaquim. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tem cidades ou lugares que me parecem mais frios ainda que São Joaquim, né? Urupema, por exemplo, a gente tava falando do lado aqui, né? Então Urupema é uma cidadezinha pequena que se desmembrou faz pouco tempo e agora começou a ter essa estrutura, né? Até de turismo também, com pousadas e tal, que o grande atrativo é o frio, né? Então, Urupema tem uma região chamada Morro das Torres, então lá colocaram as estações meteorológicas também na região de Urupema. E as temperaturas começaram a ser registradas mais baixas que São Joaquim. Urupema é um pouco mais alta, tá 1450, né? Um pouco mais alta que São Joaquim, que tá na média de 1400. Então, ainda assim consegue ser mais fria que São Joaquim. Então, a Urupema é uma cidadezinha que vale olhar com carinho. No inverno ela é muito atrativa, né? Então, acho que tem um potencial também grande pela frente aí. E a gente tem que trabalhar como região também nessa mídia. Então, São Joaquim, ela tem essa mídia porque é a cidade que faz frio, é que tem mais estrutura para receber a mídia, lá para fazer esses links ao vivo, enfim. E enquanto cidade, ela neva na cidade, né? Apesar de a gente ter visto, começar a ver agora nos jornais aí com maior frequência Urupema, mas a gente tem que trabalhar como região, né? Então, o nosso foco é isso, é desenvolver a região como um todo. São Joaquim é o nosso município indutor, né? O que é a referência, sem dúvida, tanto para o Ministério do Turismo e nesses trabalhos que se faz para divulgar a região. São Joaquim, sem dúvida, é esse município. Mas, né, os outros vieram nesse embalo e começaram a se destacar, né? E hoje, talvez, Urubici, pouca gente talvez conheça, mas ainda hoje já é um município que em número de leitos, de estrutura e de atrativos já superou todas as outras, né? São Joaquim, Urupema, enfim. Então, a gente tem e ainda tem muito a amadurecer, né? Acho que tem um potencial grande para se lapidar, né? Então, acho que é por aí. Mas sim, temos que trabalhar como região para todos saírem ganhando. Acho que e quem vem para cá também não é só um município, são outros 4 que estão envolvidos que podem ser visitados. Então, só agrega valor para todos saírem ganhando, com certeza. E de uma outra curiosidade, além do que a gente falou da temperatura mais baixa e tudo mais, lá também funciona o Sindacta, né? O Sindacta 2. Isso, no Morro da Igreja, né? É uma base da aeronáutica, né? Ela é responsável por fazer o monitoramento do espaço aéreo aqui de praticamente todo o sul do Brasil. Ela responde à base de Curitiba, mas quem fez o acesso, essa é a curiosidade, quem fez o Morro da Igreja é um lugar praticamente inacessível. Eram fazendas antes de ser um parque, não tinha estrada, só ia a cavalo, ninguém visitava o Morro da Igreja. Então, em 87 foi inaugurada a base do Sindacta 2 e eles fizeram acesso até lá. Então, hoje o acesso é muito fácil, é todo pavimentado, né? Tudo asfaltado ou concretado, quando as partes mais íngremes. E a partir disso, desde 87, quando se fundou a base, começou esse trabalho lento, mas as pessoas no boca a boca, tem acesso agora, lá tem um atrativo. E aí, no início da década de 90, começou o município a fazer algum trabalho, trazendo a mídia pra cá. E depois foi uma bola de neve, literalmente, né? As coisas foram acontecendo. A mídia também veio pra cá, se interessou, as pessoas, talvez o principal divulgador da cidade seja o boca a boca, né? De pessoas que vêm, conhecem e depois vão passar pros seus amigos, pros seus parentes, enfim, daí o negócio começou. Então hoje a gente tá nesses últimos 10 anos aí, pode-se dizer que o turismo tem se desenvolvido bem bacana e tá ganhando uma boa proporção, assim, tanto pro município quanto pra região. E tem uma coisa interessante que você estava falando, o motivo dele se chamar o Morro da Igreja, né, cara? Porque até então eu não tinha entendido, até você me explicar, mas explica pro ouvinte, por que chama Morro da Igreja? Então as pessoas chegam lá em cima e ficam se perguntando, né, cadê a igreja, né? Mas é por conta da formação rochosa, né? Ela tem uma parte da formação que os antigos moradores observaram isso, que ela tem uma espécie de um triângulo e ele é muito abrupto, assim, é muito vertical. Eles fizeram alusão à parede de uma catedral. A Pedra Furada fica logo abaixo do Morro da Igreja e eles falaram que era o campanário da igreja, onde fica o sino da igreja, né? Então, o interior tem muito isso, né? Essa parte da religiosidade, principalmente da igreja católica, então foi uma influência, então as pessoas fizeram essa alusão como se fosse a parede de uma catedral de uma igreja católica, né? Então tá aí o nome de Morro da Igreja. E pegou bem. Pegou bem.
Ó, agora que a gente falou do Morro da Igreja, qual outro atrativo que a gente pode recomendar pro turista vir conhecer aqui? Então, o Urubici tem uma série de atrativos, né, Samira? O Morro da Igreja, como a gente citou, talvez seja o principal, né? Todo mundo que vem acaba visitando, não tem como não ir. É como ir ao Rio de Janeiro não visitar o Cristo Redentor, né? Exato. Outro que se destaca é a Serra do Corvo Branco, que é uma estrada, que é um corte na rocha de arenito feito para a estrada passar no meio, tem um vão de 90 metros, um trabalho, assim, impressionante, a vontade das pessoas de fazer uma ligação entre os municípios de Urubici e Grão-Pará, então começou com um trabalho voluntário, foram descendo a montanha literalmente para fazer a estrada, depois com suas curvas sinuosas, depois a extensão dela de um lado o paredão, de outro lado o precipício, então é uma serra bem desafiadora, sem dúvida é um super atrativo. As cachoeiras, né, então a cascata do Avencal com seus 100 metros de queda livre, a cascata do Véu de Noiva que passa rente ao paredão de basalto, que parece um véu, né, que é muito bonita. Temos uma gruta em ambiente natural chamada Gruta Nossa Senhora de Lourdes, também que tem um paredão de rocha e uma cachoeira nesse paredão muito bonita. Inscrições rupestres, que são marcas que os índios deixaram aqui na região, é uma amostragem desse potencial arqueológico que a cidade tem também. Então tem algumas gravuras que foram riscadas na rocha, né, então são inscrições. Temos o Mirante Belvedere, que tem uma panorâmica de toda a cidade. O Morro do Campestre, que é outro atrativo muito visitado e muito legal, que é uma formação rochosa de arenito em formato de janela, assim, lembra muito a Pedra Furada. Esses seriam os principais, né? Principais. Agora que você falou de um deles, que é o da Serra do Corvo Branco, eu tive a oportunidade de passar lá, eu vi a serra com dois olhares diferentes. O primeiro de carro, né? Porque quando você vai até lá, ela tá a 30 quilômetros daqui? Sim. Do centro de Urubici, né? 30 quilômetros. Então, você que estiver vindo pra essa região, você pode ter essas duas visões também, porque você pode fazer a trilha de carro, se tiver aberto, né? Porque até então tava fechado, né? Sim. Mas a estrada, ela é uma estrada bem singular, né? Sem dúvida. Porque ela é sinuosa e o motorista tem que ficar bem esperto para poder dirigir ali naquela região. Se tiver um 4x4, melhor, mas enquanto não tiver chuva, o tempo estiver bom, etc., a vista que você tem descendo a serra de carro, cara, é impressionante, né? Impressionante. E se você tiver medo de altura, esquece, né? Não vai. Tem gente a gente chega lá assim, pede, não, pode, volta que eu não quero descer. E eu vi pessoas descendo de moto, cara, né? Então, pô... A bike atrai bastante, a galera da bike desce muito ali e sobe também, que é um desafio, né? Então é uma descida sempre técnica, né? Mesmo de carro, de moto, de tem bike. Vários pedregulhos, exato, né? Então, ela é muito irregular, né? Então, e muita pedra, é uma característica do nosso terreno, muita pedra, então realmente é uma estrada bem... Assim, eu costumo dizer que ela se compara à Estrada da Morte na Bolívia, né? Que lá a extensão são uns 70 quilômetros. Aqui a serra, como um todo, tem uns 10 quilômetros de extensão. Mas ela é seletiva. Se tem um carro baixo, evite. Se o tempo não tá legal, não desce, porque ou você pode atolar, alguma coisa de ruim pode acontecer, porque ela realmente tem esse um pouco de desafio na estrada, né? Mas como você falou, é uma beleza, eu acho que bem única mesmo, sem dúvida. E uma outra coisa que a gente fez como atrativo foi justamente a trilha, que você consegue ter uma visão que só andando você vai conseguir ter da Serra do Corvo Branco. É uma trilha que tem quantos quilômetros hoje? Essa trilha tem 8 quilômetros, Samir, né? Então a média de 4 horas de caminhada foi o que a gente fez hoje, deu certinho 4 horas, isso considerando as paradas para contemplação, para fazer um lanche e tal. E esse é o diferencial, a gente vê ângulos daquela região que só dessa forma, só caminhando, né? Então essa área hoje também pertence ao Parque Nacional de São Joaquim, então, mas é um super atrativo, uma caminhada muito bacana de fazer. Eu acho que você, né, pode falar melhor que ninguém aí, que a gente já tá com o olhar mais acostumado, né? Então é legal quando a gente tem esse feedback das pessoas que fazem a trilha. Cara, e uma coisa engraçada, você viu, eu trouxe várias lentes fotográficas e fotografei bastante de todas as formas possíveis, mas eu tenho a impressão que eu não consegui captar, né, o que os olhos captam quando você tá andando por ali, porque andar naquelas beiradas dos canyons, né, naqueles platôs e tudo mais, cara, é uma coisa impressionante. Mas o que eu acho que mais atraiu é uma parte cultural que não está tão próxima de todo turista. Duas coisas, a primeira é a formação das turfas que tem lá em cima, né? Explica melhor como é que funciona, né? É uma vegetação bem singular também da nossa região, né? Essa questão das altitudes, as turfeiras, né? As turfas. Então, funciona praticamente como uma esponja, assim, né? Você percebeu, na caminhada a gente ia caminhando e ia vertendo água, assim, né? Você pisava no terreno, ele tremia em alguns pontos, né? Então, essa região é muito importante pela questão das nascentes dos nossos rios. A Serra Geral, que é essa região onde a Urubici está e onde a borda da serra, onde a gente caminhou, onde está o Morro da Igreja, o Corvo Branco, é a espinha dorsal do estado de Santa Catarina. Então, muitos rios nascem nessa região. Então, os rios que nascem correm pro leste, e os rios que nascem e vão pro oeste, vão fazer uma volta enorme. Por exemplo, isso é super interessante. O Rio Canoas, ele nasce próximo do Corvo Branco, e o Rio Pelotas, que ele é o divisor natural entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
nasce no Morro da Igreja. Esses dois rios vão se encontrar no meio oeste do estado e vão formar o Rio Uruguai, que é um rio importante aqui do estado, que depois vão pegar o Rio Paraná e vão formar o Rio da Prata, né? Então, que foi palco de várias guerras do Sul. Exato, e assim, é o divisor entre a Argentina e Uruguai, depois lá na foz do Rio da Prata, né? Quando ele vai desembocar no Oceano Atlântico. Então, se você pensar o tamanho da volta que toda essa água vai dar, né? E vai, lógico, vários outros afluentes, mas então a gente costuma dizer que as nascentes mais distantes do Rio da Prata estão aqui em Urubici, né? Que elas nascem aqui, vão pro oeste, vão fazer uma volta enorme para desembocar lá mais ao sul, né? Entre a Argentina e Uruguai. Então é muito bacana. Então a criação também do parque se deu pela questão da manutenção dessas nascentes de águas que são super importantes. A Serra do Corvo Branco, por exemplo, é um importante ponto de recarga do aquífero Guarani, que é uma água de lençol freático que existe no Brasil, né? Uma grande caixa d'água. Então pega aqui praticamente do Planalto ao oeste todo de Santa Catarina, uma partezinha do Rio Grande do Sul aqui na divisa, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, pega o Paraguai e Argentina, então é considerado o maior aquífero, né? O maior bolsão de água subterrânea do mundo. Então é uma riqueza e essa região é tão importante por isso, que é um dos principais pontos de recarga desse aquífero. Então, por isso a criação do parque, por isso a área tão frágil e tão sensível que a gente tem que cuidar com tanto carinho, né? Ou seja, um nível de importância para o equilíbrio da população. E outra coisa que a gente viu lá em cima, que eu não conhecia, qual que é o nome daquela vegetação meio vermelha, né? O esfagno, né? É como se fosse dentro da turfeira também se formam comunidades de algumas plantas que formam como se fosse, parece não sei como que eu vou te descrever isso, né? Mas é uma bola que essa esponja você tira e ela é super maleável, assim, né? É uma vegetação bem específica da região ali. Mas o esfagno, enfim, ele foi usado na Primeira Guerra Mundial como um cicatrizante, né? Ele tem alto poder cicatrizante. Então, existem vários tipos de esfagno nessas regiões de montanha no mundo, né? Então, na Europa se utilizou muito esse esfagno como cicatrizante, como não havia algodão em larga escala, né? Então, descobriram que esse esfagno, isso é conhecimento popular, né? Sem dúvida. Que o esfagno tinha essa função de fazer a cicatrização mais rápida de ferimentos, né? Então, aqui a gente tem o nosso esfagno também, né? É muito semelhante, mas ele tem... Aqui nunca se usou dessa forma, né? Mas é mais uma curiosidade. Uma curiosidade. Né? Bom, e aí falando de outros atrativos, a gente falou de várias cachoeiras, né? Muitas das cachoeiras que a gente tem nessa região, elas ficam em territórios privados. Alguns deles, o turista tem que se preparar porque tem umas taxas que o local cobre, né? Para visitação. Um deles a gente acabou de falar agora que era a Cachoeira do Avencal, né? Sim. Então, hoje, se você estiver ouvindo esse podcast depois de 2016, mas agora em 2016, no outono, o valor lá tava de R$5, que eu acho que é sempre uma coisa boa, porque eu cheguei lá, tem banheiro, tem estrutura de água, tá tudo bonitinho, tem sinalização, tem uma equipe trabalhando. Geralmente esses valores acabam usando até eles têm que manter o acesso adequado, né? Então ainda é uma taxa simbólica, né? E justamente por isso, a estrutura que eles oferecem. O Véu de Noiva, por exemplo, além dos banheiros, né? Um restaurante, uma loja de souvenirs, de artesanato. Então, eles café, são né? Um café, isso. É um lugar que você tem um apoio na visitação, né? Sem dúvida. Então, acho que é importante. São famílias, são os donos dessas terras que viram uma oportunidade, né? No turismo. Eles têm, talvez, a sorte de ter dentro de uma propriedade que foi da família por várias gerações e hoje o turismo começou a funcionar aqui e eles viram uma oportunidade de negócio e, né, estão super bem hoje, sem dúvida. Então, acho que só fomenta a economia da região, né? Então, além desses das duas cascatas, o Avencal e o Véu de Noiva, o Morro do Campestre também tem uma taxa de R$5. Tem uma caverna também que eu não citei, mas é uma caverna chamada Caverna Rio dos Bugres, também cobra uma taxa. Também é um lugar interessante de visitar. Tem a cachoeira aqui das Neves, né? Isso, no Arroio do Engenho. Eu vou falar pra você, eu já fiz muitas trilhas no Brasil e eu nunca vi uma trilha tão pequenininha, mas de uma beleza quase que inacreditável, cara. Eu me senti naqueles filmes de bosque da Disney, porque é tudo verdinho, cara, o caminho tudo bem estruturado. E aí você tem a oportunidade de ver duas cachoeiras, né? Uma delas é a das Neves. Por que ela chama Cachoeira das Neves? Então, é uma curiosidade também, né? Que quando tá muito frio, o spray que quando cai na pedra, ele tá tão frio que ele acaba congelando, né? A base da cachoeira fica toda congelada, assim. A gente tem fotos ali, os proprietários com as fotos, né? Com, sei lá, meio metro de neve, né? De gelo na base e céu azul em cima. Então, é uma condição que eles falam, só neva ali na cachoeira quando o tempo tá bom, né? Foi uma sacada que eles tiveram, realmente é um fenômeno que só acontece ali, que a gente sabe, só tem ali naquela cachoeira, porque ali é muito úmido e quase não pega sol, né? Então, dá essa condição, quando tá muito frio realmente, e nas primeiras horas da manhã, isso acontece sempre, todo ano pelo menos acontece, né? Então, mas como você falou, é um lugar muito preservado, tem uma floresta muito bacana de xaxins, assim, de árvores, de erva mate, de araucária, árvores enormes, que são poucos lugares que você tem um privilégio de ver essas espécies tão bem preservadas, assim, sem dúvida. Não, pra você ter uma ideia, eu vi uma araucária lá que tinha uma placa com 400
400 anos, cara. A estimativa de vida 400 anos. São raras, né? Que, aliás, voltando, porque um dos principais ciclos econômicos da região, a gente falou da pecuária, né? Que foi o início de tudo, mas o principal ciclo econômico foi o extrativismo da araucária, né? Então, a partir da década de 20 até a década de 70 foi muito forte. Então, e assim, proporcionalmente, Santa Catarina é o estado que mais tem araucária ainda, né? Então, a gente vê grandes florestas de araucárias e ainda assim é uma espécie ameaçada de extinção. E as pessoas perguntam, mas como que é ameaçada se tem tanta, né? Então, é a questão da carga genética, porque os exemplares, você vendo só em fotos, né? A escala de uma pessoa no lado de uma araucária era uma coisa absurda, assim, ela chegava a ter 60 metros de altura, um diâmetro de 5 metros, uma coisa... Você precisava monstruosa, né? Eu comparo muito a araucária com as sequoias nos Estados Unidos e os baobás na África, né? Então, eu acho que é a espécie de vegetal, assim, no Brasil, a mais antiga, a estrutura mais antiga, né? Ela remete aos tempos dos dinossauros, então ela é uma guerreira, né? Então foi extremamente explorada, assim, mas as pessoas talvez achavam que esses recursos eram inesgotáveis, então veio um decreto, né, que hoje era uma espécie protegida por lei, né? Hoje é crime ambiental fazer o corte. Então tá aí, ela tá se recuperando, sim, tem muito estudo, muita pesquisa acontecendo, né? Trocas genéticas entre as nossas aqui, com as do Rio Grande do Sul, do Paraná, da própria região de São Paulo, Minas, né? Nas serras, no Rio ainda existem exemplares, então se faz esse trabalho de trocas genéticas e tal pra tentar salvar realmente a espécie. E pra você ouvinte que não sabe o que é a araucária simplesmente produz um fruto que é o pinhão, né? Que é muito consumido aqui na região sul. No sudeste, às vezes, cara, chegava, minha mãe cozinhava o pinhão e tal, mas não é uma coisa tão comum na região sudeste. E norte e nordeste esquece, né? Então, parece que é uma coisa que é bem consumida aqui na região do sul. E você que nunca experimentou pinhão, cara, você não sabe o que você tá perdendo. É demais. E a gente vai entrar daqui a pouco na parte gastronômica pra gente poder falar do pinhão. Além dos atrativos que a gente viu, né, de cachoeiras, trilhas, porque a gente falou de uma das trilhas, mas tem várias trilhas que se pode fazer aqui, né? Tem trilhas até como travessia, né? Sim, é uma atividade muito procurada, né, na borda da serra, e são as travessias, que são caminhadas com acampamento, né? Então, de 2, 3, 4, 5 dias, né? Algumas, no momento, não podem ser feitas pelo... o parque está num processo de reestruturação, né? O Parque Nacional. Então, as trilhas dentro do parque, no momento, estão proibidas, mas isso deve logo mudar esse status aí, então logo o parque deve voltar a receber esse tipo de atividade. Mas tem na extensão de toda a formação da Serra Geral, na região do Campo dos Padres, por exemplo, é uma super travessia de 3 dias, muito legal, com acampamento, então atrai muita gente. A gente tá entrando na janela, que a gente chama agora, que o inverno, apesar de ser rigoroso, é o período que o tempo tá mais seco, né? Tem mais visibilidade na borda da serra, então muitas pessoas vêm pra cá pra fazer aclimatações para grandes expedições, como a Concagua, por exemplo, porque você pega uma temperatura de menos 10, com uma sensação de menos 20, então pra você testar o seu equipamento, ver como se comporta numa situação extrema, né? É muito comum pessoas que vêm em busca disso pra fazer essa adaptação, e mesmo grupos que gostam do trekking e vêm pra fazer essa atividade, né? Que é mais longa, então, que é um super desafio. Você tem que ter autonomia, né? Então, carregar todo o seu equipamento, suas roupas, sua alimentação, sua hidratação, né? Então, sua barraca, seu saco de dormir, então é muito legal. Você tem todo um planejamento, tá dentro de um contexto que pro negócio sair redondinho e certinho pra você curtir pra caramba. Além disso, né? Falando de atividades, uma coisa que se destaca muito aqui na região é o cicloturismo, né? A cidade aqui, Urubici, atrai muita gente pedalando. Hoje mesmo a gente viu grupos aqui, né? Então é muito comum. Talvez por conta das serras, né? Tem um pouco do desafio, né? De você subir o Morro da Igreja, por exemplo. Você sai de 900 metros, vai pra 1.800, né? Em 17 quilômetros. É uma subida muito forte, né? Então é um desafio pessoal pra muita gente. A Serra do Corvo Branco é outro, né? Um desafio muito legal. Não é só isso. Ali descer aquela pirambeira tem que ser macho, então, hein, cara? Ela é uma descida bem técnica, né? Sem dúvida. Então é bem técnica mesmo. A infinidade de estradas vicinais que existem pra quem gosta de pedalar em lugares com menos movimento de carro, né? Então a própria... Daí voltamos a falar de região, né? A Serra do Rio do Rastro é outro atrativo que atrai muita gente disso, da bicicleta, né? Além dos motociclistas, que é outro público que visita muito a região por conta disso. Eu acho que esse desafio das serras sempre é uma atração à parte, né? Quando a gente ainda fala de atrativos, até se você é um ouvinte que trabalha aí pros órgãos que faz o planejamento, né? Dos planos de manejo, cara, agiliza logo esse negócio aí, porque a galera quer conhecer o resto das outras trilhas, né? Então a gente sabe que tem muita trilha que não tá fechada. E você que votou nesses caras, também apresse essa galera aí pra gente poder conhecer mais e mais aqui da região de Urubici e do Parque de São Joaquim. Você está ouvindo o Tourcast, seu podcast de turismo.
Agora tem outros atrativos que a gente pode citar, que são os eventos que acontecem aqui. Me fala quais são os eventos da agenda anual que acontece aqui em Urubici. Então eu vou citar alguns, assim, ó. O município tem um evento, né, que é o grande evento do município, talvez, que é a Festa das Hortaliças. Urubici, pra quem não sabe, produz muita hortaliça, né, esse vale aqui do Rio Canoas, então muita couve, muito repolho, tomate, pimentão no verão, né. A couve e o repolho é o ano todo, elas se adaptaram muito bem ao frio, então tem 2 safras. Agora outras culturas não resistem ao frio. Essas temperaturas negativas? Sim, consegue o ano todo. Então as folhas, né, então fizeram uma festa no mês de março, de 2 em 2 anos, que é uma festa para comemorar a safra, né, das hortaliças. Festa com a parte gastronômica, com shows locais, a parte cultural da região, assim, é uma festa para família, assim, muito bacana, né? Falando os principais atrativos, eventos, talvez sejam os eventos esportivos, né? O principal deles, talvez, ele já tá no calendário há 10 anos, que é uma maratona de montanha, que se chama Desafrio, né? Desafrio. Ela acontece no início do inverno, no final de junho, sempre. Então, assim, começou com, sei lá, 50 inscritos, hoje chega a mais de 1.000 inscritos, né? Então vem todos, bacana que na última edição todos os estados do Brasil estavam representados nessa maratona. São 52 quilômetros de muita subida, de uma trilha técnica, mas ou seja, é um desafio mesmo, né? É um desafio mesmo, né? O plus disso aí é o clima, realmente, sempre é muito frio, né? Às vezes com chuva, a galera passa perrengue mesmo, né? E quando que ocorre esse evento? É no final de junho. Sempre no final de junho? Sempre no final de junho. A data deve estar sendo divulgada agora nos próximos dias aí, exatamente. Você que gosta do esporte, já fica de olho aí, ó, já prepara a sua hospedagem, mas se vem 1.000 pessoas aqui, cara, é bom você ficar de olho e reservar a sua hospedagem. Além dos atletas, muitos vêm com família, né? Tem um staff, tem a galera de ponta que corre pra ganhar mesmo. Não é só o atleta, né? Vem uma gama de pessoas, né? Então tem que realmente se adiantar. Alguns eventos de bicicleta também. A Santa Catarina tem um evento muito tradicional, o Tour de Santa Catarina, que é uma corrida de bicicleta de speed, né? Então ela sempre passa aqui por Urubici também. É um desafio também para esses atletas, né? Então já é um nível de competição já diferente. E quando você fala passa por Urubici, ele vai passando por várias cidades aqui. Isso, ele passa por várias regiões do estado, né? E passa aqui pela a Serra do Rio do Rastro e Urubici na nossa região. Laje, Serra do Rio do Rastro e Urubici estão contemplados no evento. Alguns eventos mais locais, assim, de bicicletas, né? Que se fazem aqui também, que a gente ajuda a promover. A gente viu várias placas que falam sobre o turismo, o agroturismo, cara. Como é que funciona isso aqui? Porque as fazendas abrem para que as pessoas visitem esse cultivo? Então esse é um projeto muito legal, assim, que Santa Catarina é referência, né? Que se chama, é o agroturismo, né? É um status de agroturismo. Esse projeto se chama Acolhida na Colônia. Santa Catarina é referência nesse segmento para o Ministério do Turismo, ele é referência. Como funciona? Esse projeto nasceu na França, né? Se chama Acolhi Paysanne, na França. Ele foi trazido para Santa Catarina, para o Brasil, mas só funciona em Santa Catarina. Uma doutoranda foi fazer o doutorado dela na França, conheceu e trouxe para cá, né? Com as mesmas diretrizes do projeto na França, tanto que eles usam a mesma logomarca e o mesmo nome. Então assim, a proposta é a pessoa ter uma vivência com o agricultor, né? São pequenas propriedades, é uma característica de Santa Catarina, né? Pequenas propriedades, não temos grandes latifúndios, são raros, se existem, não tenho certeza. E essas propriedades muitas vezes se organizam como cooperativas, né? Então esse projeto é uma cooperativa. Para entrar no projeto, eles têm que ser agricultores na essência, né? O turismo, essa recepção deles para pessoas é um complemento na renda deles, né? Então você pode lá ter uma vivência, um dia a dia, né? Se for época de plantar, você pode ajudar a plantar, se for época de colher, você pode ajudar a colher. Ou seja, o cara tem uma experiência de trabalhar junto com uma experiência muito o produtor, né? Assim, é isso aí. E assim, daí muitas abriram as propriedades para hospedagem também, então você pode se hospedar lá, então com uma boa estrutura, eles têm várias diretrizes, um caderno de diretrizes, de normas que eles têm que seguir, então desde como arrumar uma cama, manipular alimentos, então é muito, muito correto o negócio, assim. E o legal, assim, que para eles entrar no projeto, um pré-requisito que 80% da produção deles tem que ser de orgânicos, então é um diferencial sem dúvida. Então tem aqui, eu acho que em Urubici tem 15 propriedades que participam do projeto, né? Então sem dúvida é um complemento muito bacana. Para quem gosta de se hospedar e ter uma vivência talvez com um nativo, né? Aquela coisa que tem muita gente que gosta dessa experiência, sem dúvida é um grande projeto. Você se enriquece culturalmente, você vai conversar com uma pessoa que muito esclarecida, que se abre para um projeto que é mundial, né? Internacional. Pô, isso uma curiosidade, assim, muitos deles foram para a França conhecer o projeto. A TAM, posso falar, né? A TAM Viagens foi parceiro do projeto, bancou eles já ganharam vários prêmios no Brasil em relação a isso, né? Vivem ganhando. Então eles têm um fundo de caixa que eles mesmos fazem a gestão disso. Então eles conseguem entre eles financiar para melhorias na propriedade, uma carência legal e sem juros, né? E até o diretor do projeto fala que eles foram ver depois o saldo, o dinheiro que eles têm aumentou, porque eles não precisam pagar juros, mas às vezes eles pagavam mais para fomentar ainda mais o projeto, né? Então essas pessoas foram para França
mudança, então a gente fica pensando e conversando com eles, a mudança de perspectiva que eles tiveram. Fala, quando eu imaginei que um dia eu ia viajar pra fora do Brasil, né? Eu ia viajar muito mais pra fora do Brasil, então eles têm uma bagagem muito grande, assim. Então você senta com a pessoa, você vê assim, você até subestima, assim, a pessoa é simples e tal, mas quando você senta pra conversar, é uma aula, cara. Então o projeto é fantástico, assim. Imagina, você tem uma aula de hortaliça, né? De um repolho com um cara que faz isso todo dia. Então se você for o cara da gastronomia, quer entender como é que funciona o alimento que você manipula aí, cara, olha o destino excelente pra você. Direto da fonte. Direto da fonte. E tem um outro atrativo que a gente pode colocar pra finalizar. Eu vi que a região é muito rica em truta, né, cara? E aí eu vi alguns lugares, a gente tava vendo umas reportagens no jornal aqui, falando sobre pesca esportiva, que também é um outro atrativo aqui da região, né? É, sem dúvida. A truta foi introduzida aqui na região, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em Santa Catarina. Acho que algumas regiões do Sudeste também, nas partes mais frias, porque ela gosta de água gelada, né? Uhum. Então isso é uma condição que a gente tem, é muito comum. Água gelada, corrente e sem nenhuma impureza, sem nenhum tipo tem que de... ser muito limpa pra muito se limpa, manter senão viva, ela, né? qualquer de poluição ela não resiste, né? Ela é muito sensível. Então elas foram introduzidas aqui na final da década de 60, início da década de 70, e a coisa ela se adaptou aos rios aqui, tanto que nos rios aqui da região ela existe, né? Então é o que se fala, ela é um peixe que é predador, mas ao mesmo tempo ela virou comida para os outros peixes, então ela acabou equilibrando esse ambiente. Então em alguns lugares específicos você encontra ela no ambiente natural. E sim, temos um criador de truta aqui, que é a truta do Professor Hélio, que é o principal produtor aqui do sul do Brasil. Ele manda para Minas, pro Rio, para São Paulo. É um grande produtor, então é um peixe que está incorporado na nossa gastronomia. E aí, em cima disso, veio essa rota, a rota da truta, né, que é a pesca esportiva, o fly fish, né, pesca e solte, né. Então, algumas propriedades estão se adaptando, melhorando sua estrutura e pensando nisso, que algumas propriedades têm esse peixe nos seus rios, e guias especializados, né. Então, você não precisa nem trazer o equipamento, você pode vir aprender como funciona, né, e ele vai te dar uma aula e depois você vai fazer a pesca. E também pessoas que vêm, que é um segmento bem interessante também, que buscam isso, né, viajam muito em busca dessa pesca, né, de peixes. A truta é um peixe muito brigador, assim, também, então é muito legal. O que dá uma emoção do cara fazer a pesca. Com certeza. Agora a gente vai para um outro cenário que a gente vai falar de gastronomia. Então, as pessoas que também são apaixonadas por comida, né, tem mais um motivo para escolher essa região aqui de Urubici como seu próximo destino. Vamos falar de algumas coisas que eu percebi aqui da gastronomia que são exclusivas daqui. Vamos falar primeiro do pinhão, cara. Eu não sabia que você podia fazer tanta coisa com pinhão. Eu vi paçoca de pinhão, eu vi entreveiro, eu vi o pinhão cozido, né, servido em vários lugares que a gente foi, né, por causa do frio e tudo mais. O pinhão, ele é muito usado em muitas coisas aqui na gastronomia. Né, cara? Nessa época ele é a base da gastronomia, né? Então é comum você ver na estrada, por exemplo, as pessoas vendendo pinhão. Muitas famílias tiram sustento nessa época com a colheita do pinhão, né? Olha aí. E essas famílias acabam vendendo na estrada. Eles cozinham ali pra você comprar, né? Comprar ele pronto pra comer, ou você levar pra casa pra fazer em casa, né? Então é muito comum. E daí esses pratos à base do pinhão, como a paçoca, né? Que é o pinhão. Você vai cozinhar o pinhão, vai moer o pinhão junto com carnes, né? E temperos. Ele vira como se fosse uma farinha, uma paçoca, mas é pra comer apenas ele. E o entreveiro, que é um refogado de carne com pinhão. Então carne de gado, carne de porco, carne de frango, calabresa, tomate, pimentão, cebola. O termo entreveiro é como se fosse uma confusão. Então por isso, é uma mistura de várias coisas, né? Então o nome vem daí. Então esse é talvez o principal deles. Tem a carne, né, que a gente tava vendo agora, que é um tipo de maturação. Qual que é o nome mesmo? É... Frescal. Frescal, que eu só ouvi aqui, cara. Ela é uma carne típica aqui da região, né? Como se fosse uma carne de sol, mas ela é curtida na sombra, no sereno. Então o tempo de maturação é maior e a carne fica mais tenra também, né? Então pode ser de qualquer corte do gado, né? Mas é a forma com que ela é curtida, né? Então é um prato bem típico da nossa região também. Então a carne, logicamente, está na base da gastronomia. E aí é uma forma de curtir a carne de um jeito diferente. A carne fica bem tenra, né? Faz parte, porque o consumo de carne nessa região do sul é necessário, né? O frio que tem aqui, cara, você precisa de substância pra continuar fazendo as coisas. Então a carne é a base da nossa gastronomia, né? Sem dúvida. Então a gastronomia é uma gastronomia mais pesada, justamente por conta disso, por conta do clima, né? Então é cultural, as pessoas tinham que se alimentar bem pra resistir ao frio, né? Então, né, o seu organismo, você sente essa necessidade. Então a gastronomia, ela é mais pesada, né? Principalmente nessa época de frio, assim, né? Uma outra coisa de gastronomia que a gente vai entrar num assunto legal é o mel de Bracatinga, cara. Pra quem não sabe o que é isso, vamos falar primeiro o que é a Bracatinga, né? A Bracatinga é uma árvore, né? É uma árvore
árvore muito comum aqui nessa região, né? Então, que ela dá principalmente na encosta da serra ali, né? Ela é bem comum. Na Abracatinga, a gente percebe tem as que tem e as que não tem. É um fungo que ataca essa árvore, né? O que se chama cochonilha. Então ela fica com o tronco todo preto. Pra quem não lembra, a cochonilha vai virar um ácaro, né? Ou isso, antes de virar um ácaro, né? É um fungo, né? É um fungo. Ele tem, assim, algumas espécies, a cochonilha, ela não faz bem pra aquela espécie. Mas pra Abracatinga, ela há uma simbiose, as duas se entendem muito bem ali, né? Então, nos anos pares, de 2 em 2 anos, esse fungo solta uma resina. Você passa na árvore, você vê ela pingando, assim, né? Então, a abelha pega essa resina e produz um mel, que é um melato de Abracatinga. Ele é um mel escuro, mel preto, que ele tem 30% menos açúcar que um mel comum, então ele não cristaliza, ele é indicado para diabéticos e é um produto muito exclusivo da nossa região, né? Então, tanto que boa parte da produção nem fica no Brasil, né? Ela vai para fora, porque lá fora, em alguns países, como a Alemanha, por exemplo, ele é muito apreciado. Então, é um produto, sem dúvida, muito diferenciado da região. E como eu fiquei tão impressionado com esse produto, eu comprei vários potes, cara, porque eu quero voltar aqui de novo, mas aproveitar que o mel não vence, né? É o único alimento que não vence. Então... E esse ainda com essa vantagem de não cristalizar, né? Então, ele realmente é um produto muito bacana. Isso é mais saudável pro próprio diabético, né, cara? Olha aí quantas propriedades. Faz faz bem pro diabético, né? Então tá bem pra todo mundo aí, sem dúvida. Alguma outra coisa da gastronomia que a gente pode citar aqui? Então a gente falou da truta, né, em relação ao peixe, e logicamente ele foi também incorporado na nossa gastronomia, né? Então, como se produz muito aqui, então a maioria dos restaurantes, pelo menos, tem esse prato como um atrativo principal, assim. Então também foi incorporado e é um peixe delicioso, rico em ômega 3, então com várias propriedades, então várias formas de fazer, né? Então o segredo é saber fazer, mas é sem dúvida um peixe muito saboroso. Então também hoje faz parte da nossa base da culinária aqui, sem dúvida. E uma outra coisa que eu posso citar, eu acho que dentro do ramo da gastronomia, cerveja de pinhão, cara. Então, isso aí o pessoal agora com essa onda da cerveja artesanal, né? Eu acho que é legal você dar ênfase para os produtos locais. Então, teve um pessoal que fez, o pessoal aqui de Lages até, eles fizeram, né? Mas ficou bem interessante. Ficou uma cerveja escura, né? Mas o diferencial é isso, que é uma coisa tão nossa, assim, que agrega tanto valor e trouxeram pra cerveja também. Né? Agora vamos falar de algumas dicas pro turista que vem pra essa região, né? O que a gente recomenda que ele faça? Uma das coisas é reserve o lugar que você vai se hospedar com antecedência. Isso é uma coisa muito importante porque a região, no geral, também tem muitas festas nas outras cidades, né? Então tem muito turista que não sabe e acaba procurando um destino, só que tem uma festa na cidade do lado e todo mundo vai procurar as hospedagens e Urubici porque você consegue fazer muita coisa durante o dia. Você pode ter um evento durante a noite, mas durante o dia você vai estar fazendo uns eventos aqui em Urubici, né? Então essa posso dizer que é uma dica importante. Quais outras dicas a gente pode dar pro turista que vem pra essa região? Sem dúvida essa questão da reserva, né? Por exemplo, no feriado agora, ainda com a festa do Pinhão acontecendo em Lages, que é a segunda maior festa do estado, só perde pra Oktoberfest, então movimenta muito a região. Naturalmente é um feriado, né? As pessoas também se deslocam, então reservas com antecedências. Feriados e agora na época da nossa alta temporada, que é o inverno, né? Que vem pela frente. Atento sempre à questão do clima também, né? O que roupa vir, né? Que roupa trazer, aquela dúvida, né? Então, a nossa temperatura média anual é 14 graus. Então, chega a fazer 30 graus durante o dia, pode acontecer no verão. O Urubici tá num vale, então ela é um pouco mais baixa, tem uma sensação um pouco mais de abafamento, mas à noite o sol se põe e sempre vai ficar frio. Então, sempre tem que vir com uma roupa mais pesada, né? No inverno nem se fala, né? Com as temperaturas negativas aqui, então tem que vir preparado, pesquisar bem, ver a previsão do tempo, né? Eu já monitorei algumas vezes, eu olhei de fora, né? -3, -2, de madrugada. Putz! Essa condição de agora em diante é muito comum, né? Assim, chega 5 graus, por exemplo, em dezembro, sabe? Então, à noite, assim. Então, às vezes o inverno se alonga. Se alonga mais do que comum. E às vezes também os 2 últimos invernos foram mais a menos, não foi tão frio. Então, são ciclos, assim, né? Mas a tendência esse inverno, por exemplo, é ser mais rigoroso. Que maio já começou com várias ondas de massa de ar polar. Não tivemos o famoso veranico de maio, que é muito comum na região, foi frio constante. Então, o inverno promete, assim. Então, sempre preparado para as baixas temperaturas, sem dúvida. Se você for fazer trilhas, né, como é o caso, tem muitos atrativos, eu sempre recomendo que você traga mais de um par de calçados. Porque às vezes você vai pra uma trilha onde você pega mais umidade, cara, você vai estar com o seu tênis molhado, vai molhar o pé. Se você for fazer mais de uma trilha, você usa aquele mesmo molhado para continuar o restante da sua viagem. Mas você tenha mais de um par de calçados para que você tenha um calçado seco aí, para que você possa continuar, né? É uma condição das nossas trilhas, né? A região tem muita umidade, então é isso aí. Um calçado pra guerra e pra trilha e outro pra ir pro restaurante, pra ir pra um barzinho aí, tomar uma cervejinha, um vinho, né? Então, essa é uma boa dica, sem dúvida, Samir. Uma outra dica também que a gente percebeu, a gente tá agora no meio, né, da festa do Pinhão, que tá acontecendo na cidade do lado, mas assim, por ser feriado, né, e inverno, então são 3 coisas ao mesmo tempo, né?
festa, feriado, inverno, mesmo nos restaurantes, né? A gente viu o pessoal tentando fazer a reserva antes, né? Pra que você consiga não ter que ficar esperando lá no restaurante. Então, outra coisa, já que você tá vindo na alta temporada, que é um atrativo frio aqui, faz sua reserva antes pra garantir que você vai ter uma agilidade diferenciada no tratamento. Com certeza. E se prepara, tem muitos bons restaurantes aqui, então né, eu ia falar sobre isso, porque apesar de ser uma cidade pequena, com 11 mil habitantes, mas a rede de restaurantes nos últimos 5 anos aumentou consideravelmente, assim, então tem para todas as propostas, né, dos mais sofisticados, aos mais simples, sempre uma boa gastronomia, tentando sempre fazer com essa coisa, a questão da gastronomia local, né, então, mas é isso, a dica é essa, né, apesar de ter aumentado o número de restaurantes, mas como tem muita gente na cidade nessas épocas, exatamente, é interessante você reservar um lugarzinho lá e tal, pra ter garantia de você vai ser bem atendido, né, e não evitar de pegar filas e tal, então, mas é isso aí, acho que é uma boa dica também, mas acho que no geral a gente tá muito bem servido com os restaurantes também, então dá pra curtir legal. Então, se você ouviu esse programa, vê se agora se mexe, começa a pesquisar sobre as informações que a gente passou aqui, todas as informações que a gente listou, a carne, o frescal, o mel, a gente vai colocar vários links para que você que é um cara mais curioso, você consiga pegar mais informações, vai ter muitas fotos, vem aqui para tirar suas fotos, vem aqui para ter as suas impressões, venha conhecer o sul do Brasil, Santa Catarina e Urubici, eu garanto, é o seu próximo destino de aventura, de gastronomia. Vem pra cá. Agora, faz a sua propaganda aí, Zé. Também, eu agradeço o espaço, né? Também foi um prazer aí te conhecer e fazer uma atividade contigo aí. Eu acho que todos são muito bem-vindos. Vocês vão ver que a cidade o povo é super acolhedor. Acho que é uma característica do serrano aqui de Santa Catarina. Todo mundo comenta isso. Todos vão se sentir muito bem, tenho certeza. Então, dentro do seu perfil, do que você busca, se você busca o frio, se você busca uma pousada romântica, uma mais simples, um camping, como a gente falou, tem espaço pra todo mundo. Vários atrativos pra se visitar, várias atividades pra se fazer, vem pedalar, vem caminhar, vem andar a cavalo, que é uma coisa tão nossa, voo livre, enfim, a pesca, então tem uma série de coisas que você pode vir fazer, então olha, venham com tempo, que tem muita coisa, tem tá? Muita coisa. Então o convite tá feito, serão todos muito bem-vindos e a gente tá aí à disposição também, foi um prazer, valeu galera. E passa os contatos aí, cara, da agência, né? Vou passar o nosso site, né, que é o www.serrasul.tour.br, o nosso e-mail de contato é o contato@serrasul.tour.br, o telefone é o 49-3278-4838. Que todos vão estar aí no link do post, então você fica tranquilo, né, pra você poder lá pesquisar, entrar em contato com os caras aqui. Isso, tem nossa página no Facebook, Instagram, no TripAdvisor também, cara, isso aí, curte lá, galera. Ali a gente tá sempre postando as coisas que a gente tá fazendo, aí, ajudando a divulgar a cidade, a região, os eventos, então fiquem ligados aí que vocês vão estar bem informados também. É isso aí, então vejo vocês no próximo Tourcast ou aqui em Urubici. Uhul! Um abraço! E aí, gostou do destino Urubici? Precisa de auxílio para reservar passagem, hospedagem, passeios? Conte conosco e nos mande um e-mail através de contato@infinity.tour.br. E se liga só, logo a gente vai preparar um grupo para você poder conhecer o destino Urubici saindo aqui de São Paulo. A gente vai ter todo um pacote com voo, hospedagem, passeios. Quer saber mais? Fique de olho em nossos eventos que são divulgados lá no Facebook ou através do nosso site www.infinity.tour.br. E já vou te dizendo, hein? Você que ouviu esse episódio até o final, quando a gente lançar os pacotes para lá em grupos, você vai ter de cara, só por ser ouvinte desse podcast, 5% de desconto. E aí, gostou? Acesse lá a nossa página no Facebook, dá uma olhada nas fotos, assine o nosso canal no YouTube, você vai ver alguns vídeos bem legais sobre o destino Urubici e eu vejo você lá em Urubici. Um abraço! I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. O Tourcast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.